Olá! Chikungunya. O nome é estranho e os sintomas são bem parecidos com os da dengue. A doença chegou ao Brasil em agosto e já são mais de 800 casos registrados. É sobre esse assunto que conversamos agora com o médico infectologista Dr. Boaventura Braz. Muito obrigada, doutor Boaventura, pela sua gentileza em nos atender. Eu sei que a agenda do senhor está super lotada, foi um esforço mesmo e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né, e esperamos poder corresponder aí aos anseios dos telespectadores. Doutor Boaventura, o nome é estranho, chikungunya, a doença originou-se na Ásia, né? Deve Sim. ser o nome local, Exato. A língua local. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, como que surgiu essa doença, o que é, já que é bem parecida com a dengue. Bem, é uma doença já bem de tempos remotos, né, só que agora mais recente, ficou bem conhecida exatamente pela semelhança do quadro clínico e pelo fato de ter disseminado no resto do mundo, né. Ela chegou primeiro nas Américas através do Caribe, e do Caribe, infelizmente, está chegando no nosso país. Veio da região norte, né, chegando ali pela Venezuela, proveniente também de regiões como o Haiti, e também já está entrando no Nordeste, via Bahia, principalmente. Nós já estamos com um número de casos bem significativos na região da Bahia, né, e alguns casos já autóctones, e com certeza vai ser a doença para 2015, né? Essa temporada de chuva de 2014 para 2015, nós vamos ter com certeza absoluta um volume muito grande de pacientes com chikungunya. Isso por quê? Porque toda a população é suscetível à doença. Da mesma forma como, na medida que foi sendo introduzidos sorotipos da dengue, e nós, a partir do momento que introduzia 1, 2, 3, 4, cada um desses que estava sendo introduzido, nós tínhamos uma grande epidemia, culminando, né, com praticamente 250 mil casos no ano de 2013 com relação à dengue no nosso estado, né, e que era exatamente porque toda a população era suscetível. Então, o chikungunya vai ser da mesma forma. Toda a população é suscetível. Se a gente pode dizer que existe um alento a essa situação. Não tem vacina por enquanto. E tem um alento nessa situação, que quem tem um quadro de chikungunya não terá outro, porque só existe um sorotipo desse vírus. Menos mal. Menos mal. Mas tem, por outro lado, um lado péssimo, que é o mesmo mosquito da dengue, ou seja, o vetor de uma doença é o vetor da outra, né? E infelizmente o Aedes aegypti está disseminado por todo o Brasil. Mesmo com as campanhas, né, todos os anos, os números não diminuem, né, no caso da dengue. Agora vem a chikungunya para piorar a situação. No caso, doutor, quais são os sintomas? São parecidos, mas tem algumas diferenças, né, com os da dengue. Sim. Como a pessoa fica sabendo que ela está infectada? Num primeiro momento não vai haver diferença nenhuma. Aqueles 5 primeiros dias serão de febre, de dor no corpo, de mal-estar, dores articulares. Posteriormente, enquanto a dengue tende a esfriar o processo no máximo em 10 dias, a chikungunya permanece com dores articulares que podem se arrastar até 2 meses, 3 meses. Às vezes o paciente passa 6 meses queixando daquela doença que teve no início do ano. Ou seja, é mais longo o quadro, mais né? longo, mais arrastado a doença, né? Apesar que tem um lado positivo, que o risco de morte dessa doença é mínimo, né? Se isso é um alento, pelo menos nós não teremos muitas mortes por chikungunya. Não vamos dizer que não vai ter nenhuma, porque como a população é muito heterogênea, tem pessoas que já têm comorbidades, então um diabético, um renal crônico que pega uma doença dessa, é claro que já estava faltando pouco para desestruturar de vez a situação de saúde daquela pessoa, pega uma doença dessa, é claro que infelizmente pode ter um desfecho ruim. E ela ataca justamente a imunidade, né, no caso? Sim, ataca a imunidade, facilitando, como no caso da dengue também facilita, outras infecções. Se a pessoa se baixa demais a imunidade, muitas mortes por dengue são por doenças secundárias. A pessoa está com a imunidade muito deprimida, interna, hospitaliza, pega uma infecção hospitalar de corrente sanguínea e acaba
morrendo por, entre aspas, por infecção hospitalar, mas a base foi a dengue. Bom, e tem remédio? Porque no caso da dengue é hidratar, né? Não tem remédio. Esse é um dado importante, inclusive nessa discussão. O que não podemos fazer? Não podemos fazer o mesmo que não podemos fazer para a dengue. Não podemos tomar AS, então se a pessoa, durante esse período de febre que vai acometê-lo aí... Dá um febrão mesmo? Febrão normal, né? E dor no corpo. Então, nessa situação clínica, não pode tomar AS, não pode tomar anti-inflamatório. E uma tendência natural dessa doença era exatamente a pessoa partir para tomar anti-inflamatório, porque tem muitas dores articulares. E né? o Tilenol, um antifebril, pode? Pode tomar uma dipirona, se a pessoa não tiver com pressão baixa ou não tiver alergia à dipirona, ela está totalmente autorizada a tomar. Paracetamol deve tomar, mas com parcimônia, deve estar bem acompanhado pelo médico, porque essas doenças, tanto dengue como chikungunya, atacam o fígado em grau maior ou menor. Se não tiver uma afetação maior no fígado, pode tomar tranquilamente paracetamol, mas desde que também não tome em doses elevadas. Né? O ideal... 2 comprimidos, só numa situação de febre, não vai ter problema. O ideal, doutor, é procurar mesmo um posto de saúde ou um médico. Tem que ter um bom suporte de saúde, porque tanto numa doença quanto noutra, a hidratação é fundamental e bem orientada. Né? Se a pessoa tiver num quadro de náuseas, vômitos, é claro que pode ser necessário uma hidratação na veia. Né? E se a pessoa tem doenças associadas, se for um diabético, se for um renal crônico, um fumante crônico que acaba comprometendo o pulmão, né? Então essas pessoas são pessoas que tem que se ter um olhar diferenciado. O idoso, a partir de 65 anos, o recém-nascido também. O recém-nascido. Então essas pessoas merecem com certeza um cuidado especial porque são diferentes. Então, quer dizer, a gente tratar os diferentes de forma diferente. Né? De um modo geral, todo mundo vai se queixar, mas vai sobreviver bem. Mas essas pessoas que já têm um risco a mais, elas têm maior risco. A grávida, né? São pessoas que estão muito mais suscetíveis e com risco maior de agravamento da doença. Agora, será que a rede pública e a particular também estão preparadas para atender um possível surto de chikungunya? É o que a gente vai continuar discutindo daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
O programa Entrevista volta com o tema chikungunya. Estamos recebendo aqui hoje o médico infectologista Dr. Boaventura Braz para esclarecer como essa doença, uma doença nova aqui para a gente, para o Brasil, chegou em agosto e nós estávamos falando sobre a imunidade. A dengue, ao contrário da dengue, o vírus da chikungunya parece que é mais forte, né, Dr. Boaventura? O senhor estava me explicando. Ele tem uma taxa de ataque e de manifestações clínicas muito mais elevada do que o da dengue. Só para dar um exemplo, se você tem 100 pessoas que entram em contato com o vírus da dengue, serão 10 pessoas que vão manifestar a doença, só 10% mais ou menos, né? Vai ter febre, mal-estar, dor no corpo, todos esses sintomas que a gente já bem conhece. No caso da chikungunya, isso muda completamente. A taxa de ataque e sintomatologia é muito mais elevada, chegando a 60% a 80% das pessoas manifestarão estados clínicos da doença. Sabe o porquê disso? Pela maneira de ação do vírus dentro do organismo. Na verdade, o nosso organismo acaba interagindo mais e acaba tendo mais manifestações clínicas. Ou seja, nada bom. Contraditório, né? O bom dessa história é que o organismo reage bem, assim, do ponto de vista imunológico, e nós ficamos curados dessa doença, né? E não teremos uma segunda chikungunya. A dengue e a malária, ao contrário, pode se pegar de novo. Pode, né? Porque primeiro nós temos 4 sorotipos. Você pode ter uma boa resposta para um, na hora que vem a outra, o risco de você ter tido uma é até pior quando você pega a outra, porque o seu organismo pode interagir mal com aquela resposta que você já tem. Ele pensa que aquilo você já conhece e, na verdade, não conhece e a resposta é ruim. Por isso que tem uma relação muito grande entre a febre hemorrágica do dengue em pessoas que já tiveram a doença. Na verdade, é uma resposta inapropriada do sistema de defesa do indivíduo. Isso, portanto, esse risco não existe dentro da chikungunya, porque é a primeira vez e a única vez que ele vai entrar em contato com esse vírus, né? Doutor Boaventura, as notícias não são boas. A expectativa é que haja uma epidemia em 3 meses e a população possa estar até 40% infectada. Ou seja, quase metade da população. Exatamente. Né? E aí nós entraremos nos problemas que certamente vamos enfrentar das dificuldades de dar atendimento a isso aí. A rede pública particular... Nós não temos volume de pessoas, uma estrutura de saúde nesse momento que tenha condições de dar uma boa resposta a isso. Infelizmente não temos, né? Na verdade, as pessoas precisam procurar, sem dúvida nenhuma, para tentar esclarecer o diagnóstico e receber as melhores informações possíveis para que possa se cuidar, entre aspas, em casa, né? Na maioria dos casos, porque não, com certeza, se as coisas se confirmarem como a gente espera... Tem exame que detecta, fala, não, é chikungunya, é dengue? Tem sim, mas normalmente o que acontece? No caso da dengue, o exame adequado, você até tem um exame nas primeiras 36 horas, mas ainda não estava disponível na rede pública. Você pode fazer em nível particular. Agora, o exame comprovatório, assim, que normalmente é utilizado pela rede pública, é feito no 7º dia. Quer dizer, a doença já está no final da história, né? E na chikungunya é a mesma coisa. A sorologia também vai ser feita do 7º para o 10º dia para esclarecer o diagnóstico. Então, a doença, num primeiro momento, tem que ser encarada como tal. E com o cuidado na nossa região de procurar, porque infelizmente está acontecendo a malária. Quer dizer, você com esse quadro clínico, clinicamente você não vai diferenciar dengue de malária e de chikungunya no primeiro momento. São muito parecidos, né? Tem muita semelhança. Só na filigrana que você vai conseguir diferenciar um quadro do outro, né? Doutor Boaventura tocou no assunto da malária. Tivemos 3 casos, né, doutor? 6 já. 6 casos em Goiânia. Há mais de 28 anos não aparecia malária aqui pra gente. E é um quadro clínico inicial muito semelhante, com mínimas diferenças para um quadro de uma dengue, né? Então, quer dizer, quem estiver pensando na dengue tem que pensar no chikungunya e tem que pensar em malária. Pelo menos essas 3 doenças a pessoa tem que ter a preocupação. Por quê? Porque malária tem tratamento. E quanto mais se arrasta, mais atrasa o tratamento, pior o paciente fica. Mas é letal também, né? Olha, a malária que nós
tivemos em Goiânia, ou estamos tendo em Goiânia nesse momento, dificilmente vai ser letal. Só se for um paciente com estado imunológico muito comprometido, uma doença de base, um diabético já bem comprometido, um paciente com a doença de base muito agravada, um câncer que esteja numa situação muito clínica já difícil, pega uma malária e tem risco de morte, né? Mas a malária que nós tivemos, ou estamos tendo aqui, que é a da Vivax, se feito o diagnóstico bem precoce, a probabilidade da pessoa se curar é enorme. Doutor Boaventura, esses 6 casos de malária foram constatados ali na região do Parque Flamboyant? Sim, mas assim, a gente não pode ficar pensando que a coisa possa estar restrita lá. É claro que todos os olhares estão para aquela região, mas apareceu o paciente com febre, com mal-estar, um calafriozinho associado à febre, tem que pensar em malária sim. Nessa situação que nós estamos, apresentou esse quadro clínico, tem que pensar no mínimo nessas 3 doenças. Certo. Bom, e o que a população pode fazer até lá, até a rede pública se preparar, a rede particular? São aqueles cuidados da dengue em casa? Exato. Quais gente não são? pode pensar que estamos aniquilados nessa situação. Nós temos muito o que fazer. Eu acho que o poder público tem muito o que fazer, mas o cidadão comum tem muito o que fazer dentro da sua casa. Eliminar todos os criadores, desde a caixa d'água até o copinho de café que possa estar jogado no quintal. As plantinhas. E tentar olhar ao seu redor. Ver se no teu bairro, na tua região, tem uma associação que possa montar uma força-tarefa para tentar dar uma higienizada na situação, diminuir o tanto de resíduo que a população joga na rua. Pneu, lixo, do saquinho, né? Tudo ali acumulado. Então, quer dizer, se tiver algum benefício essa situação, é que nós possamos, com isso, tirar uma lição de melhorar as nossas condições de higienização, de higiene, de limpeza mesmo da cidade, né? Porque muitos dos problemas que um gestor público enfrenta é exatamente os bueiros entupidos na hora que começa a primeira chuva, né? Então, quer dizer, com certeza nós, cidadãos, podemos colaborar com isso. E não pensar que nós estamos aniquilados numa situação dessa e fazer as duas coisas, tanto ser proativo de higienização e não atrapalhar também, né? Não ficar jogando objetos na cidade para entupir bueiros. Né? Cada um fazendo a sua parte já contribui demais. Eu acho que o exemplo fundamental que nós tivemos, que nós assistimos dessa Copa, foi os japoneses limpando o estádio. Justamente. Quer dizer, aquilo foi uma lição, sem dúvida nenhuma, uma lição para tudo que é brasileiro aprender um pouquinho com o japonês. Mas né? Não aprende, né? Infelizmente está difícil. Mas tudo a gente tem esperança. Enquanto tem vida, tem esperança. É verdade. Doutor Boaventura, muito obrigada, viu? O senhor esclareceu bastante aqui. A gente fica torcendo para ter um disque chikungunya também, né? Para as pessoas tirar as dúvidas, porque com certeza vão aparecer. E qualquer coisa, a gente chama o senhor aqui de novo. Fica torcendo para que não aconteça esse surto. Então, conversamos com o doutor Boaventura Braz, médico infectologista. Muito obrigada pela sua presença aqui. Tem alguma coisa que o senhor queira falar para a população? Não, eu acredito que o fundamental é isso aí, que as pessoas percebam que eles têm um poder na mão e pode ajudar, né? Agora, é claro que o gestor público tem que fazer a sua parte. Tem que fazer tanto no procurar limpeza de lotes baldios, tanto também dar condições de trabalho, porque não adianta falar, porque a gente às vezes vê reclamação, não, mas a pessoa que vai lá em casa mal vê, o lote já está saindo embora. Mas vem cá, o gestor público colocou o volume de pessoas necessárias na rua para trabalhar? Tem que ver todas essas questões. Aí entra o Ministério Público para fiscalizar esses gestores públicos, né? E não é só dentro da grande Goiânia, acho que o interior como um todo também precisa estar sendo bem olhado. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.